Treinados videntes, sentiu que a visão cutânea lhe deixava a palma das mãos, os dedos, e então, sensações, por assim dizer, lhe fluíam da ponta dos dedos para o espaço. A luz acendeu-se. Luz. Posso sentir a luz que está voltando! Exclamou Vasily, trêmula. Estava profundamente comovido. Pela primeira vez em 7 anos, sentia desaparecimento e a volta da luz. Os cegos deveriam viver em salas brilhantemente iluminadas, declarou Novomeski. Quando uma lâmpada de 300 watts substituía a costumeira lâmpada de 100 watts do laboratório, o cego Vasily sentia a barreira da cor de um objeto a uma distância muito maior, que chegava até a 90 centímetros. A cor da luz na sala também faz diferença. O semelhante acentua o semelhante. Numa iluminação azul, por exemplo, o azul é muito mais fácil de ser identificado. Pode-se senti-lo a uma distância maior. Estas simples observações soviéticas, se continuarem a ser confirmadas, poderão ser de muito maior ajuda para os cegos do mundo do que a tentativa de substituir o braille pela visão sem olhos. Se certos objetos críticos, como maçanetas de portas, torneiras, telefones, alças de puts, pratos, principalmente objetos móveis, foram coloridos, digamos, de amarelo numa sala brilhantemente iluminada para lâmpadas amarelas, os cegos poderão ser capazes de ver com a pele quase tão facilmente quanto nós localizamos-o na cafeteira com os olhos. Tanto o cego Vasily quanto Gennady G., portador de uma deficiência visual, aprenderam a determinar letras e números passando as mãos com cuidado, no ar, acima deles. Gennady, embora tivesse a vista tão má que não conseguia ler nem as letras maiores, teve os olhos cuidadosamente vendados como precaução adicional. Os registros do Dr. Novomeski esclarecem que ele pôde identificar 7 números, de 6,5 centímetros de altura, à distância, na primeira tentativa. Nas sessões seguintes, leu com facilidade uma dúzia de números extensos como 606, 16.904, 4.906.137. O Dr. Joseph Goldberg, o descobridor de rosa, concluiu, trabalhando com cegos, que aqueles cuja deficiência é causada por avarias do olho ou do nervo óptico podem desenvolver a visão sem olhos. Mas as pessoas portadoras de lesões nos centros ópticos do cérebro são incapazes de ver com a pele. Novomeski descobriu também que as mãos podem ler letras a uma altura maior acima dos textos quando colocados sobre chapas carregadas de uma corrente fraca de eletricidade positiva. Mais uma vez, os soviéticos partiram no encalço de uma descartada capacidade humana, acariciaram-na, treinaram-na, e depois tentaram utilizá-la praticamente com dispositivos auxiliares artificiais. Poder-se-ia, acaso, aperfeiçoar uma espécie de atrium de leitura, ligado a uma corrente, para ajudar os cegos a ler ou, pelo menos, a ver imagens. À parte os cientistas do Ural, outros pesquisadores estão tentando explorar a visão sem olhos em benefício dos cegos. Em Yerevan, antiga capital da Armênia, o laboratório de biofísica da Academia de Ciências local treinou estudantes com êxito. Um segundanista de universidade, cego, chegou a aprender a ver com as mãos enfiadas em luvas de borracha. Algo ainda mais estranho estava acontecendo em Odessa, no laboratório de fisiologia da visão do Instituto Filatov. O Dr. Andrei Chevalev ensinou a visão sem olhos a Vania Dubrovich, de 8 anos de idade, que perdera a vista nos primeiros tempos de vida. Os seus olhos e os seus nervos ópticos tinham sido extraídos. A turma de Chevalev entreviu uma possibilidade mais interessante para ele na visão cutânea do que na leitura pela ponta dos dedos. Chevalev ligou uma lente à testa de Varia. O menino aprendeu a sentir a luz através da lente, a discriminar níveis de claridade. Chevalev falou em experiências para desenvolver a vista sem olhos na testa, depois em novos trabalhos com lentes ópticas para tentar focalizar objetos do meio das sobrancelhas. Finalmente, os soviéticos esperam que esses óculos da pele permitam aos cegos obter os seus pontos de referência e orientar-se com maior facilidade em quaisquer ambientes. Isto evoca uma imagem ocultista do monóculo para o terceiro olho.
Mas os soviéticos afirmam que toda a nossa pele tem possibilidades de visão. Nos laboratórios, Rosa aprendeu a ver com a mão esquerda e, depois de 2 semanas de prática vigiada, os dedos dos pés começaram a conhecer fracas sensações de cores. Uma estudante de música de Kharkov de 9 anos, Lena Blisnova, testada em institutos conceituados, via, segundo se afirma, com as mãos, os ombros e o estômago. Existem relatos de outros treinandos que sentem a luz e a cor com a língua, o cotovelo e o nariz. Parece ser possível, com a prática, conhecermos a vermelho, o verde, o amarelo, todo o espectro, enfim, com todo o nosso corpo. Uma expansão sensorial a ser acrescentada ao aparelhamento dos artistas mais versáteis. Ver com todo o corpo, sentir a cor, soprar, premir, puxar, aquecer e gelar, é a sinestesia, a substituição dos sentidos, é ver a música, é ouvir o perfume, celebrada por poetas como Baudelaire, proclamada pelos comedores de cubas de açúcar com LSD. Não poderiam a leitura da imagem, a identificação da cor, ser realizada por telepatia ou pela clarividência, em lugar de realizar-se pela visão cutânea? Talvez o sejam, conforme a ocasião. Os soviéticos, todavia, dizem que Rosa Kulesova não revelou capacidades psíquicas. Em Odessa, o Dr. Chevalier referiu que os seus colegas haviam descoberto poder influenciar, muitas vezes, por telepatia, uma criança que tentava desenvolver a visão sem olhos. Por isso mesmo, todos os testes do institutos do centro da cidade de Magnitogorsk são elaborados de modo que ninguém sabe qual é a cor que uma criança está lendo no momento. O mundo científico norte-americano tem dado as notícias sobre Rosa Kulesova desde que se dá o que é novo e não ortodoxo. Surgiu, porém, uma mulher de Michigan, Patricia Stanley, capaz de fazer muitas coisas que Rosa fazia. Aqui e ali, uns poucos cientistas começaram a examinar a visão sem olhos. Um homem pelo menos não pode deixar de observar a comoção soviética em torno da visão sem olhos sem um dar de ombros gaulês. Jules Romains, o romancista francês, agora com mais de 80 anos, publicou um estudo original de visão dérmica em 1920. Tendo estudado fisiologia e histologia, ele afirma ter focalizado a visão sem olhos porque eu esperava o advento de uma psicologia da descoberta, que estaria muito menos preocupada com a multiplicação de discursos inteligentes sobre fatos muito conhecidos do que ansiosa por descobrir novos materiais. A identificação de um sentido ainda ignoradas encabeçava o programa de uma psicologia da descoberta. Muito antes dos soviéticos, Romains descobriu que toda a pele tem capacidade de visão ou, como ele a imaginou, capacidade para óptica. As mãos e o rosto são as partes mais sensíveis. Os pacientes de Romains também aprenderam a conhecer as cores, a ler caracteres impressos, e a sentir a distância por meio da visão cutânea. Uma comissão especial de oftalmologistas verificou com êxito alguns dos seus pacientes. Outros fizeram demonstrações do novo sentido diante de luminares como Henri Bergson e Anatole France. Reportando-se ao seu tratado, publicado há muito tempo na França e nos Estados Unidos, e a sua teoria sobre o que dá ensejo à visão sem olhos, Romains escreveu: eu estava esperando que isso fosse explicado e discutido por outros. 40 anos depois ainda estamos longe da meta. Ele observa que os cientistas russos e norte-americanos podem perder o seu tempo explicando a visão sem olhos, se o quiserem, mas deveriam, pelo menos, ter a decência de não anunciar os seus modestos resultados como um descobrimento sem precedentes. Uma pessoa que Jules Romains jamais acusou de falta de originalidade foi Rosa Kulesova. Rosa sempre foi a vida por instável, dona de uma personalidade mórbida, e agora parece que está esquizofrênica. Não obstante, teve, sozinha, a ideia maluca de que a pele pode ver. É menos culta que os estudantes que se ergueram na sua esteira, que aprenderam a ver sem olhos muito mais depressa do que ela. Mas eles não estariam tentando distinguir o vermelho do verde com os dedos se não fosse por ela. Foi Rosa quem pôs em movimento a pesquisa contemporânea sobre a visão sem olhos.
Em consequência desse trabalho, os cegos talvez possam, um dia, mover-se um pouco mais facilmente num mundo refletido de luz e de cor, e nós, os outros, talvez encontremos a nossa vida sensorial um pouco mais cheia. Hoje em dia, na União Soviética, a visão sem olhos tem um nome novo, mais bonito: biointroscopia. Quanto mais se aprofundam os soviéticos na biointroscopia, tanto mais estranhos, tanto mais fantásticos parecem os seus descobrimentos. De acordo com a última remessa de artigos científicos, estudantes treinados são capazes de determinar a cor de um objeto depois que ele foi retirado. É como se um objeto deixasse um vestígio colorido no ar. O principal impulso da pesquisa biointroscopia centraliza-se agora na descoberta do mecanismo da visão sem olhos. Talvez seja um fenômeno eletromagnético, como desconfia Novomeysky. Entretanto, outros cientistas assinalam que os próprios testes de Novomeysky mostram uma força que na realidade não se comporta como nenhuma forma conhecida de eletricidade, embora tenha analogias com o magnetismo. Talvez haja também, pensam os russos, um traço de outra força no fenômeno Kulesova, qualquer coisa relacionada com os mistérios da rabdomancia ou do PK. Quanto ao que existe por detrás da visão sem olhos, o norte-americano Dr. Hasran disse a Leaf: pelo que sabemos, isso pode revelar-se uma espécie inteiramente nova de força ou radiação, até agora não detectada nem pressentida. Não há nada ridículo na ideia. Afinal de contas, a história do descobrimento neste campo resume-se em ter no sentido primeiro alguma coisa, depois penetrado no mar de energia que nos cerca e procurado o que pode ter causado a sensação. Se realizar alguma das promessas da visão sem olhos soviética, algum crédito terá de ser concedido ao pequeno ninguém de Tagil, que teve um palpite, depois um sentido de missão, e pôs-se a trabalhar, por conta própria, conseguindo que os seus dedos vissem. Só por isso, Rosa Kulesova merece ser chamada alguém. 15. Rabdomancia, da varinha mágica ao BPE. A leste das lendárias cidades asiáticas de Tashkent e Samarcanda, no luxuriante vale das montanhas que bordejam a China, ergue-se a deslumbrante e branca cidade de Alma-Ata, quase enterrada em jardins e perfumada pelos milhares de flores que lhe decoram as ruas. Nos arredores desta capital de Cazaquia, onde crescem em profusão damasqueiros selvagens e macieiras, alguma coisa aconteceu na manhã do dia 21 de outubro de 1966 que teria surpreendido o antigo conquistador dessa área, Gengis Khan. Ao lado do rio Almatinca, duas imensas montanhas explodiram de repente e foram espatifar-se nas ravinas, lá embaixo. Torrentes de pedra vieram abaixo em consequência dessa explosão, provocada pelo homem. 3 milhões de metros cúbicos de rochas desceram, cascateando sobre 3 quilômetros de obstáculos. Um grupo de pesquisadores, muitos dos quais vindos da famosa Universidade de Kirov de Alma-Ata, observaram as montanhas detonadas de vários pontos de observação. O Dr. Valery Matveev, chefe do grupo de levantamento geológico de Alma-Ata, registrou em seu diário: estávamos a 16 quilômetros do local da explosão. A nossa turma fez observações por mais de meia hora antes da explosão. Os nossos instrumentos registraram 2 nítidas anomalias geofísicas debaixo do solo em que estávamos. A explosão sacudiu a tranquila manhã de Alma-Ata, as casas estremeceram nos alicerces, os quadros caíram das paredes, os vidros retiniram. A água dos canais da cidade esparramou-se pelas ruas. A turma de geologia de Matvei tornou a fazer o mapa da região que ela já tinha cartografado. De repente, os seus instrumentos registraram mudanças crescentes nas curvas das 2 anomalias. Durante 16 minutos os gráficos se fragmentaram, os perfis tornaram-se cada vez maiores. No 20º minuto, uma terceira força subterrânea apareceu de repente. Nas horas que se seguiram, o quadro da zona subterrânea modificou-se estranhamente. Depois de 4 horas, todas essas variações desapareceram. As 2 primeiras curvas que tínhamos registrado antes da explosão tomaram forma outra vez.
A única coisa naquela manhã de outubro em Alma-Ata que não teria sido estranha a Gengis Khan era o principal instrumento de registro utilizado pela turma de Matveev. Ao lado de magnetômetros e outros petrechos geológicos, os geólogos soviéticos percorriam a zona cujo levantamento estavam fazendo com varinhas mágicas. As estranhas reações à explosão registradas pelas varinhas são outro mistério que os soviéticos terão de explicar em sua investigação completa da rabdomancia. Nos últimos anos, os russos compilaram grande quantidade de dados acerca da rabdomancia. Por mais de 7.000 anos, a arte da radioestesia, ou seja, a sensibilidade às radiações, tem sido praticada, e inclui a rabdomancia da água e de todas as espécies de coisas, desde minérios até tesouros enterrados, com uma varinha ou pêndulo hidroscópico. As histórias sobre os poderes aparentemente sobrenaturais de rabdomantes para descobrir assassinos e ladrões com a varinha fazem parte do folclore. Baixos relevos do Egito primitivo mostram hidromantes equipados com varinhas hidroscópicas e até com capacetes providos de antenas. Reis da antiga China, como King Wu, 2200 a.C., são retratados carregando varinhas mágicas. Hoje, nos jangalas mortais do Vietnã, engenheiros da primeira e da terceira divisões de fuzileiros navais dos Estados Unidos também usam varinhas hidroscópicas, agora com propósitos de sobrevivência, a fim de localizar com êxito minas escondidas em túneis e granadas do morteiros enterradas. Que é o que faz uma varinha hidroscópica mover-se quando um rabdomante caminha sobre um túnel ou sobre um curso d'água subterrâneo. Será o homem sensível às radiações de vários objetos. Porque os rabdomantes de muitos países referem um sem número de histórias de êxitos, ao passo que a maioria dos cientistas no Ocidente não titubeia em afirmar que nunca assistiu a um teste aceitável de rabdomancia. Sem poder exibir um atestado apropriado, científico, de nascimento para explicar a sua origem, a rabdomancia tem existido no Ocidente como um enjeitado, fora do domínio da ciência. Na União Soviética, os cientistas adotaram esse órfão. Na URSS, a rabdomancia é um campo legítimo de estudos científicos. Os principais institutos de geologia de Moscou e Leningrado têm grandes grupos de geólogos, geofísicos e fisiologistas que estão investigando a rabdomancia. O Dr. Aljuvi, presidente do Departamento de Geologia da Universidade de Moscou, anunciou 157 que os soviéticos se achavam no limiar de um renascimento do antigo campo da prospecção, o descobrimento da base científica da rabdomancia. A rabdomancia será usada para resolver problemas e poderá suplantar muitos métodos geofísicos contemporâneos. E acentuou para o seu público soviético: não há nada de místico na capacidade que tem o corpo do homem de reagir a minas ou a águas subterrâneas. Talvez seja mais difícil para os cientistas soviéticos ser tão céticos da rabdomancia quanto os seus equivalentes ocidentais. Muitos cientistas russos acham que podem operar com êxito a varinha hidroscópica. Não se restringem a verificar as afirmativas dos rabdomantes, podem estudar em primeira mão o fenômeno da radioestesia. Geólogos experimentados estão em melhores condições para interceptar as ações da varinha hidroscópica. Há alguns anos, o professor G. Bogomolov, ilustre geólogo soviético, apanhou a antiga varinha mágica, como lhe chamam os russos. Para sua surpresa, descobriu que poderia determinar a profundidade de cursos d'água e cabos subterrâneos, e até o diâmetro de canos de água. O Dr. Bogomolov e dois hidrólogos, os doutores Tarev e Simonov, compenetraram-se de que a rabdomancia era mais que uma crença mística ou uma autossugestão. Um depois do outro, os testes mostraram que o homem parecia possuir a estranha capacidade de sentir substâncias situadas profundamente na Terra. Esse talento é vital para a ciência, precisa ser compreendido e usado, pensaram eles. Na era fechada de Stalin, tiveram a ousadia de dar a lume as suas conclusões sobre a varinha mágica numa publicação científica, a Revista de Eletricidade, de janeiro de 1944. Poderia realmente funcionar a rabdomancia? O artigo provocou controvérsias no seio da comunidade científica. Reuniram-se comissões. Mais de 100 homens,
Alguns de um instituto de geologia, outros do Exército Vermelho, receberam a incumbência de participar de atividades rabdomânticas em grande escala. Vocês terão de encontrar cabos elétricos, canos e nascentes de água, disseram-lhes. Os 100 rabdomantes bem dirigidos, cada qual com um galinho de árvore em forma de Y, passaram a percorrer lentamente a terreno. Cada homem segurava o galho pela extremidade forquilhada, mantendo-o paralelo à terra. No momento em que passavam por cima de um cabo elétrico ou de água subterrânea, a extremidade livre do galho se abaixava ou levantava. A inclinação do galho para cima ou para baixo dependia, segundo os soviéticos, da direção em que fluía a corrente no cabo ou do curso da água. As comissões científicas chegaram a uma conclusão: sim, a rabdomancia funciona. A varinha mágica é o mais simples de todos os instrumentos eletrofisiológicos concebíveis. Elas descobriram que a forquilha de madeira revela uma supersensibilidade a objetos subterrâneos nas mãos de um ser humano. A força da misteriosa atração exercida sobre o galhozinho chegou a 100 e até 1000 gramas por centímetro. Nada parecia defender os humanos da sensibilidade às radiações que movimentavam a forquilha. Por mais depressa que caminhasse o rabdomante ou por mais cuidadosamente que se protegesse com chapas de borracha ou de aço, ou mesmo com uma armadura de chumbo, a varinha hidroscópica continuava reagindo nas suas mãos à água subterrânea. E a varinha só se mantinha imóvel quando a água corria no interior de uma mangueira de borracha. O galho forquilhado usado pelo rabdomante soviético tinha de ser cortado de uma árvore sombrosa. Mas depois de 2 ou 3 dias a sua sensibilidade diminuía muito, e o rabdomante precisava ir procurar um salgueiro, um pessegueiro, uma mamélide e arrancar outro galho. Os russos descobriram que, se o galho se quebrasse acidentalmente e o rabdomante tentasse emendá-lo, a magia desaparecia. Serão as mulheres melhores rabdomantes do que os homens? Os russos procederam a uma série de 200 testes. Em 20% das experiências feitas com homens e em 40% das experiências realizadas com mulheres, a varinha hidroscópica principiava a mover-se logo que o rabdomante chegava a um lugar onde havia um extrato de chumbo, zinco ou ouro, a uma profundidade de 73 metros. Depois de muitas experiências, minuciosamente avaliadas por métodos estatísticos, os russos concluíram que a varinha mágica pode ser usada com notável sucesso na solução de problemas técnicos, localização de cabos elétricos subterrâneos, canos de água, pontos estragados em redes de cabos, e também na procura de minerais e de água. O hidromante tcheco Sdokolil contou aos russos em 1961 que se dedicara à localização de poços com a varinha hidroscópica para cooperativas em toda a Tchecoslováquia durante 32 anos. Na Tchecoslováquia ficamos sabendo, através de cientistas, que o exército tcheco provou concretamente a natureza prática da rabdomancia em condições de guerra. A revista do exército tcheco, Periscópio, em 1966, estampou um artigo especial sobre o possível emprego da parapsicologia na guerra, incluindo a rabdomancia. Hoje em dia, a rabdomancia está escondida na ciência soviética sob um novo nome, seguro e desmistificado, o método dos efeitos biofísicos ou BP, a fim de ocultar-lhe as origens mágicas. E claro que o principal objetivo de todo esse trabalho sobre o BP é descobrir os enormes recursos naturais das terras soviéticas. A despeito, porém, de toda a sua pressa em utilizá-lo, os russos não estão negligenciando outro fator da inclinação da varinha mágica. O porquê de tudo isso? Que espécie de comunicação à distância haverá entre o corpo, a varinha e o minério enterrado debaixo de toneladas de terra? A compreensão da energia ou das forças aparentemente misteriosas envolvidas no processo, poderia, a longo prazo, revelar-se mais valiosa do que o descobrimento de água na região Vu de Ouro nas montanhas. Talvez seja uma energia que já conhecemos, como o eletromagnetismo, ou talvez o homem possua um órgão sensorial incógnito que capta informações transmitidas por minerais. As suposições se intensificaram à medida que a pesquisa da rabdomancia se expandiu em meados da década de 1960.
O soviético que dirige o renascimento da rabdomancia é um insigne cientista de Leningrado, especialista em geologia e mineralogia e autoridade em rabdomancia, o Dr. Nikolai Sochevanov. No verão de 1967, dirigiu uma expedição ao Zabaikal na região setentrional da Quirguízia, perto da fronteira da Rússia com a China. O próprio Sochevanov serviu de operador, sinônimo atualizado de rabdomante. Terá um vasto e poderoso rio, uma massa de energia colossal e precipite maior efeito sobre a sensibilidade do nosso corpo do que um corregozinho. Se estivermos sobrevoando um terreno acidentado, alguma parte nossa reagirá à força dos rios e dos cursos d'água, à profundidade das minas, e as medirá. O diário de Sochevanov, escrito durante a expedição, contém alguns dados a respeito. Voamos sobre o rio Chu. O índex vara hidroscópica mostrou o perfil costumeiro de uma seção úmida. Mas o rio, a despeito da vasta quantidade de água e da velocidade da corrente, não fez o índex reagir de maneira especialmente forte. Só perto da praia, de cada lado, a força era tão grande que obrigava a vara hidroscópica a fazer uma revolução. Tudo indica que o atrito da água com a praia era uma causa dessa liberação de energia. A água não parece influenciar muito vigorosamente o homem onde uma imensa quantidade de água se move a grande velocidade, senão onde ela satura uma grande massa de solo e se move lentamente ao longo de pequenos capilares. Os depósitos minerais que se acham debaixo da terra emitem alguma espécie de radiação a que nós, de uma forma ou de outra, somos sensíveis. As minas influenciam a vara hidroscópica tão fortemente quanto a água, diz Sochevanov. Quando cruzamos um rio, o indicador pode fazer duas rotações e, quando cruzamos um riacho, uma. Mas sobre um depósito de chumbo, logo abaixo da superfície, a vara hidroscópica girou 18 vezes. 18 revoluções num trajeto de menos de 10 metros de comprimento. Está claro que isso ocorreu acima de um depósito muito espesso de minério. Mas os nossos operadores também localizaram claramente depósitos de minério de apenas 7,5 centímetros de espessura a uma profundidade superior a 150 metros. A força que move a vara parece tão grande que pode, às vezes, arrancá-la das mãos do operador. Mas enquanto este a segura, a vara descreve círculos. Sochevanov decidiu aposentar a tradicional varinha mágica russa de madeira em forma de Y e criar uma vara que girasse com facilidade. O número de rotações, pensou ele, seria uma boa indicação da força que estava tentando medir. Pesa o seu instrumento de aço. A diferença da vara de madeira recém-cortada, a de aço pode ser usada em qualquer tempo do ano em qualquer número de experiências. Para fazer uma vara hidroscópica ao jeito soviético, precisamos de um pedaço de arame de aço de 1,50 metros de comprimento e 1/8 de polegada de espessura. Faça um laço de 20 centímetros no meio do arame e estenda as pontas para fora uns 15 centímetros de cada lado e uns 30 centímetros para baixo de cada lado ao fim de formar um O. Dobre para fora 7,5 centímetros dos lados para formar pegas. Veja a fotografia, o espaço entre os lados mede 60 centímetros. A vara segura horizontalmente nas mãos estendidas com as pegas encostadas nas palmas, como um mancal de roletes. Quando o rabdomante caminha sobre um cabo elétrico ou sobre um curso d'água subterrâneo, a vara gira. A vara ocidental típica de amadores pode ser feita com pedaços de 85,5 centímetros de arame usado nos cabides de arame. Dobra-se, cada pedaço em ângulos retos a 20 centímetros da ponta para formar um L. Com um pedaço em cada mão, paralelo um ao outro e uma distância de 7,5 centímetros, os ponteiros de 65 centímetros se aproximam ou afastam um do outro sobre a área rabdomântica. As pessoas que utilizam esse tipo de varas hidroscópicas afirmam ter muito êxito na localização de qualquer coisa, desde tesouros ocultos até canos, água de infiltração ou raízes de árvores, em seus próprios quintais. Sochevanov afirma que o número de giros da sua vara ajuda a calcular a profundidade e o volume de cursos d'água e depósitos minerais subterrâneos. Depois disso, ele engenhou um dispositivo automático de registro,
ligado à vara, que lhe registra o comportamento num gráfico. A seu ver, essa atualíssima adição torna a vara um meio mais fidedigno e objetivo de prospecção. A partir dos gráficos obtidos com a varinha hidroscópica, os cientistas soviéticos construíram perfis de diferentes áreas da superfície da Terra. Estabeleceram as anomalias máximas, os lugares em que as varas giraram com maior velocidade e maior força. Confrontaram os gráficos obtidos por vários rabdomantes que percorreram o mesmo trato de terra. Os estudos feitos com eletrocardiógrafo mostram que praticamente qualquer pessoa, rabdomante ou não, acusa uma alteração fisiológica ao caminhar sobre uma zona debaixo da qual existem minérios ou água, mas os rabdomantes, de uma forma ou de outra, o fazem consciente e objetivamente pelo movimento da vara hidroscópica. Assim como as pessoas têm diferentes tempos de reação antes de acionar os freios de um automóvel, assim os diversos rabdomantes, segundo a descoberta soviética, reagem a velocidades diversas à aparente estimulação muscular de uma zona rabdoscópica. Utilizando rabdomantes cuja sensibilidade conhecia, Sukhchevanov localizou as diferenças nas reações da vara hidroscópica em vários momentos do dia e do ano, e sob as mais dessemelhantes condições meteorológicas. Os seus dados talvez indiquem uma razão do malogro de muitos testes superficiais de rabdomancia no Ocidente. Seja qual for a natureza dessa força, que sob dos minérios e da água existentes na crosta da Terra, o fato é que ela flutua. Os rabdomantes, por exemplo, encontram dificuldade em obter uma reação durante tempestades. Aparentemente, as alterações das condições meteorológicas e geofísicas obrigam a força proveniente dos minerais a refletirem-se como raios de luz em ângulos distintos. A rabdomante australiana Eveline Perosi corrobora as afirmativas russas sobre as variações durante o dia e durante o ano. Diz ela que o ouro, por esse motivo, é particularmente difícil de se encontrar. Ao nascer do Sol, a reação rabdomântica está logo acima do depósito de ouro, mas, à proporção que o Sol se movimenta pelo céu, o campo de força do ouro se deflete para outros lugares a alguma distância do veio real. Depois que os geólogos descobrem o grau de deflexão, podem efetuar as correções necessárias. Os operadores russos de rabdomancia também foram para os campos em caminhões, automóveis e ônibus. Os dispositivos de registro das suas varas hidroscópicas, presos ao eixo de propulsão dos carros, registraram a relação entre a velocidade do carro e as revoluções da vara. A velocidade em que o rabdomante viaja não altera a sensibilidade da vara hidroscópica, diz Sukhchevanov. A velocidade aproximada de 19 km por hora a vara hidroscópica fez, mais ou menos, um número 2 vezes menor de revoluções do que a pé. A 64 km por hora o número de revoluções era 20 vezes menor do que a 19 km. O número das revoluções da vara variava sempre de acordo com a velocidade. A carroçaria metálica do ônibus ou do automóvel também não influi na reação rabdomântica, afirma Sukhchevanov. Dentro ou fora do carro, o rabdomante consegue a mesma resposta. Isso significa que essa energia desconhecida não é elétrica, porque a carroçaria metálica do carro protegeria o rabdomante contra a energia elétrica e o isolaria dos campos ionizados da Terra. Outros enigmas surgiram na investigação científica soviética da vara hidroscópica. Os operadores tentaram praticar a rabdomancia com luvas de algodão, borracha e couro. Nem o algodão nem a borracha afetam o fenômeno, mas quando o rabdomante calça luvas de couro, sejam elas luvas grosseiras de trabalho, sejam luvas macias e elegantes, elas agem como isoladores e matam imediatamente os poderes divinatórios da vara. Que espécie de força penetra o aço e não penetra as luvas de couro? Poderia a força da vara ser acentuada de alguma forma? Os soviéticos tentaram ligar mais antenas ao rabdomante, 1,5 metro de arame a cada pulso. Os sinais misteriosos revelaram-se 10 vezes mais fracos. Sukhchevanov entrou a conjecturar se o magnetismo poderia ter alguma relação com o porquê da varinha hidroscópica. Poderosos ímãs em forma de ferraduras foram presos à parte posterior da cabeça dos operadores.
Quando os ímãs ficavam muito próximos da cabeça, o número de revoluções da vara diminuía, mas a uma distância de 20 centímetros a varinha mágica nas mãos do operador movia-se inesperadamente na direção do ímã. O Dr. S. Tromp, da Holanda, que também estudou o desconcertante problema da influência do magnetismo sobre o corpo humano, descobriu que alguns rabdomantes eram capazes de delinear um campo magnético artificial de apenas 0,001 graus numa sala. Os rabdomantes também eram capazes de anunciar uma perturbação do campo magnético da Terra, mais tarde confirmada por medidas feitas com auxílio de magnetômetros. Poderia a hipnose melhorar a rabdomancia? O hipnoterapeuta de Leningrado, Dr. Zakharov, testou 3 operadores. Colocados num transe hipnótico profundo, ordenou-se-lhes que aumentassem o número de revoluções da vara. Os operadores em transe, com os músculos relaxados, mal podiam segurar com firmeza a vara hidroscópica e, em lugar de aumentar, as revoluções diminuíram. A hipnose não parecia acentuar a sensibilidade às misteriosas radiações. Poderia um rabdomante transmitir a sua sensibilidade a uma pessoa que não fosse rabdomante? Sokshevanov reuniu um grupo de não-operadores, indivíduos que nunca tinham conseguido obter resposta alguma com a varinha hidroscópica. Cumpria-lhes caminhar sobre um terreno acima de cursos d'água subterrâneos. Quando um rabdomante experimentado tocava na mão de um não-operador durante o teste, a varinha mágica empunhada por este íntimo parecia viver de repente. Fosse como fosse, a sensibilidade a forças localizadas profundamente na Terra eram transferíveis de uma pessoa a outra. Poderia o mesmo processo funcionar ao revés? Poderia o cético sem talento bloquear a sensibilidade de um rabdomante? Quando vários não-operadores, que eram também céticos declarados, tocavam num rabdomante, extinguia-se de todo o efeito rabdoscópico. A vara parava de girar nas mãos do operador. Os russos também quiseram saber se um rabdomante poderia aumentar a sua sensibilidade com a ajuda de outros rabdomantes. Formando uma cadeia, um grupo de rabdomantes procurou transmitir o seu poder de sentir a um rabdomante postado à frente do grupo. A força não aumentou. E os geólogos referiram que esta equivalia à força do rabdomante mais forte do grupo. Ao analisar cientificamente o método do efeito biofísico, rabdomancia, os russos reuniram, no dizer do engenheiro Viktor Popovkin, tremenda quantidade de material, publicações de investigadores, diários, relatórios de operadores, exames de anomalias, tabelas, gráficos, fitas de Ig. As conclusões soviéticas coincidem com as pesquisas sobre rabdomancia levadas a efeito na Alemanha e na Holanda. Quando um rabdomante obtém uma reação da vara, na realidade todo o seu corpo está reagindo, não parece haver um órgão sensorial determinado para isso. O professor J. Walter, de Halle, na Alemanha Ocidental, descobriu que os rabdomantes acusam um aumento da pressão sanguínea e uma aceleração das pulsações quando se encontram sobre uma zona rabdoscópica. O Dr. S. Tromp, geólogo holandês, que investigou a rabdomancia para a Unesco, referiu, na Revista Internacional de Parapsicologia, em seu número de inverno de 1968, que a reação do corpo à água ou aos minerais encontrados na Terra pode ser nitidamente registrada por meio de um eletrocardiógrafo. As inúmeras experiências realizadas por geólogos, biologistas, fisiologistas e mineralogistas russos apontavam todas para uma conclusão a que muitos pesquisadores ocidentais também tinham chegado: existem campos de força de natureza desconhecida. Os organismos vivos, plantas, animais e pessoas, reagem a esse campo físico desconhecido, que provém das proximidades de minas ou depósitos de água subterrânea, diz o Dr. Ogilvy. Esta foi uma declaração de considerável importância, vindo, como vinha, do presidente do Departamento de Geologia da Universidade de Moscou, uma das mais respeitadas do mundo. Que espécie de reações têm as plantas, animais e pessoas diante desses campos desconhecidos? Poderão eles, como afirmam inúmeros rabdomantes, afetar-nos a saúde? O Dr. Igeni, diretor do Hospital Infantil de Aral, na Suíça, colocou camundongos numa longa barraca,
que ficava metade para dentro e metade para fora de uma zona rabidoscópica. Os camundongos recusaram-se a dormir dentro da zona. No período de tempo que mediou entre 1939 e 1940, 6.434 camundongos dormiram fora dela, e apenas 1.626 dormiram em seu interior. O Dr. Jani e os seus colegas também descobriram que pepinos, aipos, cebolas, milhos, sebes de alfenas e freixos não crescem quando plantados à superfície de uma zona rabidomântica. Os peritos agrícolas não encontraram defeito algum no solo nem qualquer razão que obstasse ao crescimento das plantas. O mesmo tipo de plantas, ao lado das primeiras, mas plantadas fora da zona, desenvolvia-se prolificamente. Que efeitos têm as zonas rabidomânticas sobre a saúde humana? Isso ainda não foi devidamente investigado, mas alguns cientistas observaram que pessoas reumáticas, colocadas numa zona rabidoscópica, experimentam contrações musculares ou dores nas juntas. Na antiga China já se sabia que viver e trabalhar numa zona fortemente rabidomântica pode provocar tensão no corpo. Se bem pareça haver mistérios cada vez maiores no comportamento da varinha mágica, os soviéticos continuaram insistindo no ângulo pragmático da rabidomancia. Nem todos os empregos da rabidomancia nos são conhecidos, observou Sochevanov na revista Conhecimento é Poder em 1967. Mas até agora descobrimos que numa seção de terra em que se fizeram exames geológicos, as anomalias rabidomânticas coincidem com desconhecidas anomalias geofísicas. Os lugares assinalados pela vara coincidem com polos elétricos anormais da Terra, áreas que a miúde prospectamos com a ajuda de explosivos. E ajuntou, os exames rabidomânticos com helicópteros são programados para medir intensas anomalias em alturas diferentes da Terra. Qualquer acionista de uma companhia de mineração ou de petróleo conhece, provavelmente, o custo da exploração e o custo das perfurações inúteis e dos poços inativos que se escavam antes da descoberta de um poço produtor de petróleo ou uma mina lucrativa. Um exame feito por um rabidomante a fim de complementar os outros exames geológicos talvez ajudasse a eliminar alguns erros e poupar milhões de dólares. No princípio dos anos 30, aparentemente, o governo da Colômbia Britânica, no Canadá, soube compreendê-lo. O ministro das Finanças, o procurador-geral, o ministro das Minas e o ministro interino da Agricultura tinham em grande conta a rabidomante australiana Eveline Perosi, que haviam encarregado de prospectar, por meio da rabidomancia, minerais e petróleo na Colômbia Britânica. Os seus descobrimentos, disseram eles, coincidiram exatamente com os relatórios técnicos e geológicos. O ministro interino da Agricultura afirmou, tendo acompanhado pessoalmente a senhorita Perosi em excursões de pesquisa de água e petróleo, estou em condições de atestar-lhe a extraordinária capacidade. Tomando por base unicamente o seu parecer, iniciaram-se muitas operações de perfuração e escavação e inúmeros relatórios altamente satisfatórios nos chegaram às mãos após a escavação dos poços. Com vastíssimas e variadíssimas terras para abrir, os soviéticos tencionam poupar somas tremendas de rublos e mão de obra utilizando a rabidomancia em coordenação com a geologia, no intuito de localizar precisamente depósitos de minérios. Em lugar de desaprovar a rabidomancia, os soviéticos observaram, viram algumas coisas acontecer e, depois de um sem número de experiências, passaram a utilizá-la. No dia 31 de outubro de 1966, a Sociedade Astrogeodésica de Moscou realizou um seminário especial de rabidomancia. Em abril de 1968, importante conferência científica, que durou 2 dias, exclusivamente dedicada ao método BPE-aliás, rabidomancia, ocorreu em Moscou. O Dr. Ogilvy reuniu cientistas de todas as partes da União Soviética, que apresentaram trabalhos e exibiram filmes sobre as suas pesquisas e o uso da varinha hidroscópica. Os delegados à conferência relataram, por exemplo,
que o método do efeito biofísico estava sendo empregado na República de Yakut, no norte da Sibéria, em atividades geológicas na Lituânia, na procura de água no deserto, na prospecção de depósitos de minérios na Ásia Central. A Rússia estava sendo extensamente estudada no campo e no laboratório pelos institutos de geologia de Leningrado e Moscou. Em contraste com o enfoque soviético de explorar tudo, alguns cientistas ocidentais parecem conservadores que tentam, desesperados, preservar a derradeira espécie de ideias obsoletas. Fora da coutada científica, faz muito tempo que a rabdomancia tem sido usada em todos os países do mundo. Vernier Cameron, famoso rabdomante norte-americano, afirma que a varinha hidroscópica é utilizada pela quase totalidade das companhias que lidam com água e oleodutos nos Estados Unidos. Os britânicos inventaram uma varinha hidroscópica complicadíssima, tão sensível que, segundo parece, pode ser usada em arqueologia. Com o seu equipamento mecanizado e registrador de rabdomancia, os soviéticos já percorreram um longo trajeto a partir da varinha mágica. Será difícil prever o próximo rumo da rabdomancia na URSS, mas, em vista do engenho soviético, pode-se dizer, sem medo de errar, que será surpreendente. Além de localizar água e minerais, outros empregos da radioestesia têm fascinado a humanidade há séculos. A capacidade de diagnosticar moléstias com um pêndulo e o intrigante aspecto sherlockiano da rabdomancia, a possibilidade de localizar criminosos, assassinos, objetos roubados, ou de seguir a pista de ladrões com uma varinha hidroscópica ou um pêndulo. Os russos, evidentemente, também estão estudando esses empregos. Foi deles que ouvimos, pela primeira vez, a história do lendário Jean Aymar, da França, relatada pelo procurador da coroa, em Lyon. Chegando ao porão onde o assassínio fora perpetrado, Aymar revelou sinais óbvios de agitação. Começou a tremer, acelerou-se-lhe o pulso, e o galho forquilhado em suas mãos apontou para o lugar onde os cadáveres tinham sido encontrados. Tendo afinado a sua vara hidroscópica, saiu à caça dos assassinos. Ao longo do percurso, localizou todos os lugares em que os fugitivos tinham parado, conhecendo, para assombro dos circunstantes, as camas em que haviam dormido, as mesas em que tinham comido, os jarros e os copos que haviam tocado. O abade Mermet, um dos primeiros pioneiros da radioestesia, insistia em que se tratava de uma ciência que não tinha relação alguma com o ocultismo. Os êxitos que se lhe atribuem incluem achados arqueológicos, feitos a pedido do próprio Papa, e a localização dos sobreviventes de uma expedição ao Polo Norte. A capacidade de Mermet de rastejar pessoas desaparecidas era conhecida em toda a Europa. Em 1934, os registros franceses mostram que ele descobriu o paradeiro de 20 pessoas desaparecidas. Segundo as histórias do seu librarejamento radioestésico, ele era capaz de rastrear os passos de um suicida ou de um homem assassinado ao local onde ocorrera a morte. Se a vítima tivesse sido afogada, o cadáver era seguido até o ponto, no lago ou no rio, em que se detivera. Com o pêndulo, o abade indicava a profundidade exata em que seria encontrado o corpo. Invariavelmente, dizem os relatos, os corpos eram descobertos exatamente no lugar designado. Os cientistas rabdomantes soviéticos estão longe da suposta mestria detetivesca Obad, mas estão começando a estudar a reação da varinha mágica às pessoas e aos minérios. Os dados experimentais que reuniram mostram que as pessoas podem ser classificadas em 4 grupos diferentes, de acordo com as polaridades do campo de força em torno de seus corpos. O primeiro grupo inclui todas as mulheres e alguns homens. Aproximação do rabdomante. Essas pessoas fazem que a varinha hidroscópica seja atraída por elas. Os 3 grupos restantes são compostos apenas de homens. Quando o rabdomante se aproxima de um homem do grupo 2, seja de que lado for, a varinha hidroscópica é repelida, e afasta-se do indivíduo em questão. Os grupos 3 e 4 revelam uma polaridade meio por meio. O grupo 3 atrai a varinha do lado das costas e do estômago e a repele do lado do ombro. O grupo 4 registra o efeito inverso. O ombro atrai a varinha, as costas e o estômago a repelem.
O cientista holandês Dr. S. Tromp também apresentou mapas de polaridade do corpo humano usando um eletrocardiógrafo no abdumante para registrar as mudanças. Por que a varinha hidroscópica divide as pessoas em 4 classes? Os soviéticos o ignoram. Exatamente como ignoram o que são as anomalias que a varinha acusa nas profundezas da Terra depois de uma explosão, como a grande explosão de Alma-Ata. Os cientistas soviéticos não sabem sequer por que a varinha gira sobre massas escondidas de ouro ou de água. Sabem que o ser humano, como acontece em outras áreas da parapsicologia, é um componente vital do sistema, parte do aparelho de rabdomancia. Afirmam os soviéticos que a varinha não se inclinará se for ligada diretamente a um veículo qualquer e assim impelida sobre a Terra. Acreditam os soviéticos que campos de força desconhecidos cercam a água, os minerais e muitas outras coisas, e que alguns dentre nós somos capazes de senti-los. Como raciocinam, como fazem com o PK, que talvez o próprio campo de força do corpo interaja com os campos das coisas prospectáveis pela rabdomancia. Partindo dessa premissa, um rabdomante norte-americano rebatizou seu aparelhamento de rabdomancia, chamando-lhe aurômetro. Aparentemente, segundo os eletrocardiogramas, quer possamos ou não praticar a rabdomancia, o nosso corpo continua registrando zonas rabdomânticas num plano inconsciente. Transparece dos testes soviéticos que a sensibilidade do corpo é realmente fantástica. Reflete minas, água subterrânea, os mutáveis campos magnéticos da Terra, cabos elétricos dentro e fora de edifícios, campos eletrostáticos e eletromagnéticos de outros corpos humanos. Qual é a natureza do homem? Estudando os conhecimentos antigos sem quaisquer preconceitos e utilizando meticulosos e modernos testes científicos, os cientistas soviéticos estão começando a deparar com algumas surpresas. Estão começando a descobrir que o ser humano ligado à varinha mágica é mais mágico do que imagina. 16. Fotografia kirliana, retratos da aura. Um panorama espetacular de cores, galáxias inteiras de luzes, azuis, douradas, verdes, roxas, coruscando e faiscando. Um mundo ainda não visto abriu-se-me diante dos olhos. Labirintos luminescentes, chamejantes, cintilantes, tremeluzentes. Algumas centelhas eram imóveis, outras erravam sobre um fundo escuro. Acima dessas galáxias fantásticas de luzes fantasmagóricas havia rútilas labaredas multicores e nuvens escuras. Indescritível. Chamas elétricas se acendem, depois se acendem fogachos ou coroas azuis e alaranjadas. Grandes canais de um roxo resplandecente, centelhas ardentes. Algumas luzes brilham sempre, outras vão e vêm como estrelas errantes. E fantástico, fascinante, um jogo misterioso, um mundo de fogo. Como relâmpagos de verão. Crateras entravam em erupção, sem lavas candentes, mas com o resplendor da aurora boreal. Esses relatos extraordinários de um pasmoso mundo novo de luzes multicoloridas, que pulsavam, não procediam de soviéticos alucinados pela vertigem de um circo elétrico psicodélico. Não eram visões de uma viagem feita sob o império do LSD. As galáxias falhantes e os radiosos labirintos, brilhantemente coloridos, e as fúlgidas labaredas vistas por eles vinham do próprio corpo humano. As luzes resplendentes do corpo tornavam-se visíveis quando este era colocado num campo de correntes elétricas de alta frequência. Seria a hora que eles estavam vendo, o colorido invólucro do corpo que os médiums e clarividentes muito afirmam que veem e utilizam para diagnosticar o estado de saúde de uma pessoa. Seria este o corpo astral, o corpo luminescente de energia que, no dizer dos médiums, todos possuímos. Entretanto, não era um grupo de médiuns que assistia a esse fenômeno na Rússia. Eram cientistas, os mais notáveis sábios russos do prestigioso presídio da Academia de Ciências da URSS, cientistas e pesquisadores de alguns dos principais institutos e universidades de toda a União Soviética. A partir daquele momento, eles levariam uns 20 anos para começar a compreender exatamente o que haviam descoberto sobre os estranhos poderes do corpo humano. O conceito da aura humana,
Nuvem radiante e luminosa que envolve o corpo, remonta a séculos. Gravuras do primitivo Egito, da Índia, da Grécia, de Roma, mostravam as figuras sagradas circundadas de uma orla luminosa muito antes que os artistas da era cristã principiassem a pintar os santos rodeados de halos. Essa convenção, na realidade, pode ter se baseado nas observações de clarividentes que viam, segundo eles mesmos asseveravam, uma radiância envolvendo os santos. A famosa médium, Sra. Elaine Garrett, afirma em seu livro O Arenês: sempre vi todas as plantas, animais e pessoas cingidas de uma orla indistinta. De acordo com o estado de espírito das pessoas, diz ela, essa cercadura muda de cor e de consistência. Os clarividentes, porém, apressam-se a assinalar que aura, na verdade, é uma denominação imprópria. A seu ver, o corpo humano é interpenetrado por outro corpo de energia, e a luminescência desse segundo corpo, que se irradia para o exterior, é que eles veem como aura. Contemplamos, dizem, como que um eclipse do Sol pela Lua, sendo o luminoso corpo astral completamente oculto pelo corpo físico. Paracelso, filósofo, químico, alquimista e médica, também acreditava que um corpo semicorpóreo estelar vive na carne e a sua imagem invertida. No início da década de 1900, o Dr. Walter Kuhner, do Hospital de São Tomás, em Londres, descobriu que, olhando através de telas de vidro coloridas com discianina, distinguia realmente a aura ao redor do corpo humano. Tratava-se, no dizer de Kuhner, de uma radiação em forma de nuvem que se estendia por uns 15 ou 20 centímetros e mostrava cores distintas. O cansaço, as moléstias ou o estado de espírito alteravam o tamanho e a cor dessa radiação, que também sofria a influência do magnetismo, da hipnose e da eletricidade. Ele desenvolveu todo um sistema para diagnosticar moléstias pela aura, e as pesquisas sobre ela continuam na Europa. Nós mesmos podemos aprender a ver aura, dizem alguns médiuns. Se ficarmos diante de uma parede lisa numa sala quase escura e fecharmos os olhos, veremos ligeiros traços de uma energia semelhante à fumaça saindo das pontas dos nossos dedos. Para um médium, essa fímbria, semelhante à fumaça, cheia de cores, muda constantemente de acordo com a saúde e o estado de espírito da pessoa. A primeira insinuação de que o corpo humano encerrava mais coisas do que haviam cuidado os cientistas russos, começou em 1939, em Krasnodar, capital da região do Kubão, no sul da Rússia, perto do Mar Negro. Onde posso mandar consertar o meu equipamento técnico? Perguntou um cientista a um colega. Os consertos de qualquer tipo são um verdadeiro problema na Rússia. Nos institutos de pesquisas, nos laboratórios, nas empresas, todos concordaram. Mande chamar Semyon Davidovich Kirlian, se quiser um conserto bem feito. É o melhor eletricista de Krasnodar. Kirlian foi chamado. No instituto de pesquisas em que ele teria de apanhar o equipamento, viu, por acaso, a demonstração de um instrumento de alta frequência de eletroterapia. Enquanto o paciente recebia tratamento através dos elétrodos da máquina, Kirlian notou, de repente, um minúsculo lampejo de luz entre os elétrodos e a pele. Conseguirei fotografar uma coisa dessas? Conjeturou ele. E se eu pusesse uma chapa fotográfica entre a pele e o elétrodo? Mas os elétrodos eram feitos de vidro e a chapa fotográfica se estragaria se fosse exposta à luz antes de ligar-se à máquina. Teria de usar um elétrodo de metal, que seria perigoso. Não tem importância, disse, ao ligar o elétrodo de metal à própria mão. É preciso fazer algum sacrifício pela ciência. Ligou a máquina. Sentiu uma dor lancinante na mão, debaixo do elétrodo metálico. Era uma queimadura séria. 3 segundos depois desligou a máquina e foi correndo mergulhar a chapa fotográfica na emulsão. À medida que a fotografia se revelava no quarto escuro, pôde constatar nela uma estranha marca, uma espécie de luminescência nos contornos dos dedos. Estudei a fotografia com sofrimento, emoção e esperança, tudo combinado, diz Kirlian. Teria eu uma descoberta nas mãos? Uma invenção? Ainda não estava claro.
Ele descobriu que os cientistas já haviam observado esse fenômeno, que fora incluído em seus relatórios de pesquisas e depois esquecido. Kirlian tinha um palpite intuitivo de que estava na pista de alguma coisa. Persistiu. O seu talento e o seu engenho altamente conceituados em eletrônica entraram logo a funcionar no novo projeto. Outras técnicas de fotografia sem luz, raio-x, raios infravermelhos, radioatividade, de nada serviram. Ele teria de descobrir um processo inteiramente novo para registrar em filme a energia luminosa procedente do